A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. O grande conflito. Este é o tema do trimestre de abril, maio e junho. Eu tive algumas complicações, nesta semana para fazer as gravações dos vídeos. Então hoje a gente vai fazer uma breve introdução e emendar um resumo da semana, inclusive com o dia de hoje. E amanhã nós voltamos, se Deus quiser, a postar dia após dia, o dia separado do outro. Mas hoje a gente vai vamos emendar aqui esses primeiros dias. O grande conflito, a gente vê que ele começou no céu. Nós iremos aprender aqui, que ele começou no céu. E mesmo após a expulsão de Satanás e quando ele conseguiu enganar os seres humanos, que Cristo veio e morreu na cruz do Calvário, o conflito ele seguiu feroz. Satanás ele tentou destruir inclusive o povo de Deus, perseguiu cruelmente, massacrou milhões, principalmente durante a Idade Média. E neste trimestre a lição vai resumir os principais acontecimentos do grande conflito, começando inclusive pela rebelião do céu. Vamos ver durante a lição a coragem dos valdenses, que foram perseguidos, dos reformadores, que seguiram a verdade bíblica, mesmo em face da tortura, das correntes da fogueira e do martírio. Mas eles fizeram da Bíblia a sua palavra, a sua única regra de fé e de prática. Esta lição ela foi escrita, elaborada por Mark Phelan, que ele é um evangelista muito conhecido da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no qual ele foi vice-presidente também da Associação Geral dos anos 2005 a 2010, e depois de sua jubilação ele foi chamado a servir como assistente do presidente da Associação Geral. Eu já assisti vários sermões desse pastor, principalmente no começo da minha conversão, e era muito proveitoso, se acordar cedo para ler a Palavra de Deus, depois ligar na TV Novo Tempo, acho que era de 5 da manhã, ou era de 6 horas que passava, e também repetia à noite. Era mais se não me engano, no sábado à noite. Não estou com a memória muito boa, para lembrar desse fato. Mas enfim, a reforma protestante ela acendeu uma tocha da verdade que ainda queima intensamente, A fé fundamental dos reformadores nas Escrituras e sua firme convicção na salvação pela graça mediante a fé abriram o caminho para a ascensão do movimento do Advento, defendido por Guilherme Miller e por uma multidão ao redor do mundo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia foi levantada por Deus para edificar sob o alicerce estabelecido pelos reformadores, a fim de restaurar as verdades bíblicas que foram perdidas, pisadas ao longo dos séculos pelo chifre pequeno. No sábado, o verso para memorizar está escrito: Então estourou a guerra no céu, ou houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não mais se achou lugar para eles no céu. Muitas pessoas podem se perguntar: se Deus é tão bom, por que o mundo é tão mau? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? É o que veremos aqui também na lição desta semana, Porque muitas vezes, por consequência do pecado nosso, nós sofremos, e por consequência também do pecado dos outros, como se diz também, como existe a expressão bala perdida, Uma bala perdida, o nome já diz, atingiu quem não devia, quem não era o seu alvo. Assim também é o pecado, O inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, diferentemente de Deus, que é amor, Sua natureza é amor. E vamos estudar por que também que Deus ele não destruiu o inimigo logo quando ele pecou, já que ele poderia ter feito isso. A lição, portanto, ela vai abordar o mal e o conflito cósmico que se originaram num céu perfeito, e depois se espalhou por toda a terra, a consequência final do mal e do pecado, que é a rebelião contra Deus e seu reino,
A consequência final do mal e do pecado é a rebelião contra Deus e o seu reino. Estudaremos sobre isso. E o único caminho para a salvação e para o fim do conflito cósmico, que é a cruz e a mediação de Cristo e seu poder criador e restaurador. Aleluia. Na segunda-feira, Apocalipse 12, dos versos 7 ao 9, nos mostra, né, que os anjos, né, os seres celestiais, eles tinham a liberdade para escolher. E nos mostra também que o mal se originou no céu, né? E faz a pergunta, né? Quando Lúcifer se rebelou, de que maneira Deus poderia ter reagido? Deus, por ser todo-poderoso, soberano e não dever explicação a ninguém, ele poderia simplesmente ter destruído Satanás e os rebeldes, né? Mas Deus, se ele houvesse feito assim, a dúvida na cabeça dos anjos que permaneceram fiéis permaneceria, né? Ou poderiam achar que realmente Lúcifer estava correto em sua acusação contra Deus, né? E Deus ali teria exterminado Lúcifer para sempre. Mas, diante disso, Deus permitiu ainda que Lúcifer tivesse vida e permitiu que ele tentasse também o homem, né, no Jardim do Éden. Mas antes, lá em Ezequiel, capítulo 28, também comparado com Isaías 14, nos mostra que Lúcifer ele se envaideceu e deixou o orgulho, a ambição egoísta, a inveja encher seu coração de tal forma que desejou ser igual a Deus e ser adorado. Ser igual a Deus apenas no sentido de ser adorado e não ser igual a Deus no sentido de querer o seu caráter, né? E a sua essência, a sua natureza, que é o amor. Deus não criou um diabo, ele criou Lúcifer, né? Um ser perfeito. A Bíblia vai falar lá em Isaías 14, perfeitos eras nos teus caminhos até que se achou iniquidade diante de ti. O pecado originou-se com Lúcifer no próprio céu, né? E não há explicação lógica da razão pela qual o anjo perfeito permitiu que o orgulho e o ciúme criassem raízes em seu coração e se desenvolvesse em rebelião contra seu Criador. Um ser criado desejou a adoração que pertencia apenas ao Criador. Ele tentou usurpar o trono de Deus, né? Como é escrito em Isaías, né? Me assentarei no monte da congregação, acima das estrelas, acima das nuvens, estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. E no finalzinho da parte do domingo, né? Eu falei segunda-feira, mas é domingo. Na parte do domingo, embora Deus tenha sido paciente com Lúcifer, não podia permitir que ele arruinasse o céu com sua rebelião. A expulsão de Lúcifer mostra também que no céu não existe lugar para pecador, para a gente que é fofoqueira, para a gente que é mentirosa, para a gente que não ama a lei de Deus. Não existe. A Bíblia, né, quando diz que nasceu iniquidade em Lúcifer, essa palavra iniquidade, ela, em sentido amplo, é uma aversão à lei de Deus. Ou seja, Lúcifer, ele passou a odiar a lei de Deus. Agora, Satanás, né? O que significa acusador. Acusador. Satanás, adversário, e diabo, né? É o que diz lá em Apocalipse 12. Satanás, adversário, e o diabo, o acusador. Ellen White diz no livro O Grande Conflito: os concílios celestiais insistiram com Lúcifer. O Filho de Deus lhe apresentava a grandeza, a bondade e a justiça do Criador, bem como a natureza sagrada e imutável de sua lei. Deus mesmo havia estabelecido a ordem do céu, e afastando-se dela, Lúcifer desonraria seu Criador, trazendo sobre si a ruína. E por mais que Deus tenha advertido, né, Jesus com amor e misericórdia infinitos, isso apenas despertou ainda mais o espírito de resistência. Muitas pessoas sabem que estão erradas, mas não querem seguir o caminho de volta. Elas preferem fazer que nem Lúcifer. Lúcifer viu que foi longe demais. Em que sentido? Ele perdeu o seu lugar no céu, que era como o anjo querubim. Lá em Ezequiel
lá em Ezequiel 28, vai dizer que ele tem uma posição elevada, né? E ele era anjo querubim da guarda ungido. Ficava na presença de Deus ali. Ele foi o sinete da perfeição. Em outras traduções diz que ele tu selavas o auge, o ponto mais alto. Ele estaria diante da arca do Senhor dos 10 mandamentos. Então, quando ele viu que perdeu essa posição, que ele poderia ficar no céu, mas sem esta posição, ele iria baixar de posição, ele decide ir avante. Ele não quis se humilhar dessa forma, né? E ele quis seguir avante com a sua rebelião. E assim são muitas pessoas hoje, né? Eles não querem se humilhar perante Deus, reconhecer seu erro, e aí segue avante. A bondade e a misericórdia de Deus apenas serve para essas pessoas para seguir avante com a sua rebelião. Na segunda-feira nos mostra em Apocalipse 12, verso 4, que Satanás ele arrasta 1/3 dos anjos, né? Ele é muito enganador, é muito astuto. Ele enganou os anjos perfeitos. Ele enganou Eva, que também era perfeita. E hoje ele engana com as suas falsas doutrinas, seus enganos. Ele continua enganando, inclusive dentro da igreja. Quando ele diz, por exemplo, que a lei de Deus foi abolida, ou que hoje é para guardar o domingo no lugar do sábado, porque Jesus ressuscitou no domingo. Coisa que não existe em lugar algum da Bíblia. Então ele faz com que os próprios evangélicos se levantem, profanem o 4º mandamento e preguem contra o 4º mandamento, fazendo com que as suas ovelhas fiquem no engano. A Bíblia mostra, né, como já foi dito, que os anjos tiveram o direito de escolha. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 15 ao 17, que a lição pede para ler, Êxodo 32, verso 26, Josué 24, verso 15, 1 Reis 18, 20 e 21 e Apocalipse 22, 17. Né? O princípio fundamental desses versos, e no caso do grande conflito, é a liberdade de escolha. Porém, a Bíblia sempre nos instrui, o próprio Deus nos instrui a escolher a Deus. Escolhe, pois, a vida. Devemos responder o amor de Deus e sermos obedientes à sua lei, escolhendo servi-lo. Na parte de terça-feira nos mostra que quando Deus criou o mundo, tudo era perfeito, não existia nenhuma mancha de pecado ou mal, né? E ele deu a Adão e Eva a mesma liberdade de escolha que havia dado aos anjos, que havia dado ao próprio Lúcifer. Porém, Eva se afastou de Adão, Satanás viu que ela se demorava ali, foi na árvore do conhecimento do bem e do mal e claramente ele refutou ou tentou refutar as palavras de Deus, né? Porque uma mentira nunca pode refutar a verdade, dizendo que se eles comessem eles não morreriam e que eles seriam conhecedores, assim como Deus, do bem e do mal. Mas o único conhecimento que eles tiveram foi do sofrimento, da enfermidade, da violência, da morte. Era isso que Deus não queria que o ser humano passasse. Eles abriram a porta para o pecado, né? A porta que Deus queria manter fechada para sempre. A porta para o sofrimento, a aflição, a doença, a morte, para a descrença, para os vícios, para o ateísmo, para o comunismo, para a blasfêmia, para a morte eterna. O sofrimento em nosso mundo é, basicamente, resultado de viver em um planeta devastado pelo pecado. A terra foi amaldiçoada pelo pecado. Está escrito lá em Gênesis 3 e Isaías 24. Diz que os moradores da terra são culpados, porque eles transgridem a lei de Deus, a aliança eterna. Qual é a aliança eterna de Deus para com seu povo? Exatamente os 10 mandamentos. E a terra está amaldiçoada. Muito se fala de aquecimento global, as ações dos homens, mas tudo isso influencia, mas a real condição da terra é essa. A terra está amaldiçoada pelo pecado.
Isaías 24, versos 5 e 6 é dito: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E nisso é onde o amor, a graça, abre o caminho para a salvação. E é o que veremos no tema de amanhã, desta quarta-feira. Que Deus te abençoe, que Deus seja louvado e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.